No capítulo 6 de Gênesis, você vai descobrir que, na verdade, Moisés não libertou o povo do Egito. Isso mesmo. Fique com a gente até o final do vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até! Olá, tudo bem, queridos? Eu me chamo Alan, sou do canal Mais Amor e vamos estudar hoje o capítulo 6 do livro de Êxodo. Mas antes, vamos à nossa recapitulação. No capítulo anterior, nós estudamos o capítulo 5, que foi a conversa, que Moisés e Arão teve com o faraó, pedindo que o povo fosse libertado, mesmo por algum tempo, para que eles pudessem fazer orações e sacrifícios a Deus, mas isso foi negado. O faraó fez o contrário, Na verdade, ele até dificultou muito mais a vida dos hebreus. E isso tudo estava virando uma bola de neve, de maneira que alguns dos chefes do povo ali, os escribas, estavam sendo inclusive açoitados, pelo superintendente lá do Egito. E aí a coisa começou a ficar complicada e Moisés faz uma oração no final do capítulo pedindo a Deus que tivesse misericórdia, e que ele não estava entendendo o que estava acontecendo, porque ele estava obedecendo a Deus e tudo estava dando errado. Então, capítulo 6, vamos descobrir quem de fato vai libertar o povo dos egípcios. É isso aí, fique com a gente até o final e vamos estudar. Pegue sua Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus. Bem, logo no início do capítulo, Moisés ele não recebe uma resposta direta à sua queixa. O capítulo 5 ele termina Moisés fazendo uma oração, um desabafo com Deus. E Deus ele não responde, inicialmente no capítulo 6, não responde exatamente a queixa dele. Mas Deus sim confirma que Deus vai livrar o povo dos egípcios, Quase não sai. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, vamos parar um pouquinho aqui, uma pausa, e me permita te perguntar, você acha que os hebreus realmente queriam sair do Egito? O que vocês acham? Pense nisso, guarda essa perguntinha aí. Mas é certo que se os hebreus soubessem tudo o que iria acontecer a partir daquele momento, eles jamais aceitariam sair do Egito. E isso explica porque Deus, muitas das vezes, não nos revela tudo o que vai acontecer no futuro. Porque Deus sabe exatamente qual seria a nossa reação se isso fosse revelado. Mas se a opressão do Egito fosse mais severa, aí sim, eles iam acordar, cair em si e aceitar sair daquela opressão. Só que o povo ele estava cego. Toda essa escravidão mudou a mente do povo. E eles não conseguiam pensar fora da caixa, sabe? Eles não conseguiam mais entender que a vida que eles estavam vivendo era uma vida de miséria e uma vida de escravidão. Às vezes, na nossa vida, a gente passa por situações tão duras, tão terríveis, que a gente começa a se acostumar com aquilo e a acreditar que aquela condição é uma condição normal e natural, mas isso não é verdade. Nós não nascemos para sofrer. Eu e você nascemos para ter vida e vida em abundância. Então no verso 5 eu queria que você até acompanhasse comigo. Olha que verso interessante. Ainda ouvi os gentios dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Lá no capítulo 3 de Êxodo, Deus já havia dito para Moisés que Deus havia ouvido o clamor e as orações do povo. As orações haviam chegado sim ao coração e ao trono de Deus. Esse Deus a quem nós adoramos, esse Deus que nos criou, nos formou, é um Deus que tem olhos, que tem ouvido.
é um Deus que sabe de todas as coisas. Independentemente do sofrimento, do grau de aflição que você esteja passando, às vezes a morte de um ente querido, o luto que você está passando, sofrendo, talvez até uma depressão, uma angústia profunda de alma. Você acha que Deus não sabe? Deus sabe. Ele está vendo. E pode acreditar, Deus tem um plano para tirar você dessa situação. Basta que você não desista e clame por ajuda. Segundo a sua palavra, Ele sabe, Ele ouve, Ele vê. E no verso 6, Ele tem uma promessa para mim e para você. Tome posse dessa promessa. Vamos ler? Olha o que diz o verso 6. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Sabe o que significa isso? Este livramento não poderia ser feito de modo pacífico, não. Por alguns motivos. O primeiro motivo a gente já sabe. O coração de Faraó era muito duro. Deus queria que tudo fosse diferente, mais tranquilo. Só que o coração dele era duro, teimoso. E aquela nação egípcia era uma nação muito orgulhosa. Era uma nação que fazia muitas coisas ruins, muito perversa. Então aquela nação precisava desses juízos de Deus diretos. A gente vai ver que tudo aconteceu de maneira bem drástica para os egípcios. Então Moisés se reuniu com o povo, junto com Arão, encorajou eles, disse que a palavra do Senhor para eles era que Deus livraria eles do Egito, da escravidão, de toda aquela fase ruim que eles estavam passando, que era para eles terem esperança. E no final, sabe como o povo reagiu? Vamos ler no verso 9. Olha que coisa, hein? Verso 9. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles o quê? Não atenderam a Moisés. Por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Sabe, certa vez alguém disse que a maior violência do opressor é fazer com que o oprimido acredite que mereça a opressão. O Egito havia tirado a dignidade dos hebreus, havia tirado a esperança, havia feito com que eles ficassem desumanizados, que eles vivessem de maneira horrível, como animais, como bichos. Tirou toda a fé deles, sabe? Às vezes o Egito das nossas vidas nos deixam assim. Tem pessoas que passam a vida toda sendo escorraçadas, sendo tratadas com ignorância, com maldade. Pessoas que estão em relacionamentos abusivos, inclusive, que viveram talvez 10, 15, 20, 30 anos dentro de uma família em que ela foi oprimida. Ela sofreu abuso verbal, não verbal, abuso físico. E ela começou a achar que, por algum motivo, ela merecia aquilo. Ela merecia aquele estado, aquela vida. Mas eu gostaria de dizer para você hoje, a pior coisa que pode acontecer comigo e com você, independentemente do mal que nos bate à porta, é perdermos a esperança. Nunca perca a esperança. E nunca acredite que todo esse sofrimento que você está passando, injusto, você merece. Você não merece. Nunca acredite que o mal vai vencer. Nunca, nunca. Nunca suporte a violência, o abuso. Não, você não merece. Eu não mereço. Ninguém merece ser tratado assim, de maneira desumana. Procure ajuda. Procure ajuda de alguém, de alguma instituição, mas não se convença que você merece
que você nasceu nesse ambiente, que você vai morrer assim. Não. Busque ajuda. E a melhor ajuda que nós podemos obter é daquele que vê tudo, ouve tudo. É a ajuda de Deus. Às vezes ele vai usar alguém, vai usar uma instituição, vai usar um amigo, um conselheiro, mas que a gente nunca perca a esperança de que Deus pode nos tirar, seja qual for a escravidão que tem atingido você. No final aqui do capítulo é falado sobre a genealogia. E é bem interessante, porque através da genealogia a gente percebe que a Bíblia é um livro verdadeiro. É um livro que existem registros aqui de pessoas, seus antepassados, e que se nós formos ligando todas essas genealogias, nós vamos perceber, inclusive a arqueologia confirma muito, tudo isso é bastante interessante para aumentar a nossa fé nas Escrituras. Então, respondendo à pergunta do vídeo, que a gente levantou, quem foi então que livrou o povo hebreu do Egito? Não foi Moisés, foi Deus, foi o poder de Deus. E é esse poder que pode libertar a mim e a você, independente do fundo do poço que você esteja. Para Deus não existe fundo do poço. Para Deus não existe ninguém que está desenganado. E Deus pode todas as coisas, Ele tem todo o poder. E Deus provou para mim e para você, através da história dos hebreus, que é Ele que nos liberta, que é Ele que nos salva. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A gente continua estudando essa saga, essa maneira com que Deus tratou de libertar os seus filhos da escravidão. Que a cada dia eu e você possamos sair da escravidão e do abuso, seja ele qual for, nas nossas vidas. E tenha certeza que Deus vai te dar esse poder. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.